Nós vamos orar, mas deixe sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 13, a partir do versículo 13. Vamos pedir para Deus falar conosco? Podemos? Você que está em casa, ore conosco também. A Bíblia diz, e a escritora Ellen White diz, que nós nunca devemos abrir a Bíblia sem antes orarmos e pedirmos a iluminação do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou os homens e mulheres a escreverem a Bíblia é o mesmo Espírito que ilumina a mente do ser humano. Eu sempre digo para as pessoas, tudo começa na oração. A maneira como você fala com Deus determina o quanto você estará permitindo que o Espírito Santo fale com você. Por isso a oração não pode ser repetida de forma mecânica, como um ritual. Cada palavra, cada frase deve ser pensada, deve vir do coração. E mesmo que você não tenha o melhor sentimento na hora de orar, você consegue raciocinar e pedir aquilo que entende que será o melhor. Comece a sua vida falando com Deus de manhã. Fale com Deus ao longo do dia. Ellen White diz que Enoque andava com Deus assim, e que nós podemos fazer o que Enoque fez, andarmos com Deus como Enoque andou. Queria te dar alguns segundos para orar, eu vou orar também, e depois farei uma oração audível para que todos ouçam. Vamos fazer assim? Peça para Deus falar com você nessa manhã. Vou pedir para o pessoal colocar para mim aqui na tela, Sérgio, um relógio, para que a gente tente ficar dentro do melhor possível do tempo. Nós vamos orar. Você que está em cima, você que está em casa, fale com Deus. Muitas vozes, Senhor, são ouvidas no mundo de hoje. Quantas opiniões, quantas informações, inumeráveis, poderíamos até dizer quase infinitas. Mas a voz que precisamos e desejamos ouvir é a Tua voz, Senhor. É a voz da Tua palavra. Precisamos do Senhor de uma forma tão grande como nunca antes, porque no mundo em que vivemos, os desafios aparentemente são intransponíveis, os problemas parecem que não terminam, e muitas vezes sozinhos, e na verdade todas as vezes sozinhos não podemos vencer, mas sabemos que o Senhor tem prazer em estar conosco. E é isso que queremos, que o Senhor fique perto, que o Senhor fale, que o Senhor nos convença, que o Senhor nos converta a cada dia. Queremos ser melhores a cada dia, queremos nos consagrar, Senhor, queremos nos santificar, não queremos que nada nos separe do Senhor. Abrimos mão do nosso eu, abrimos mão de qualquer coisa que possa impedir que o Senhor cumpra o Teu objetivo na nossa vida. A igreja do Belém, como eu, precisamos do Senhor. E nessa manhã vamos falar a respeito de como vencer as provações. Ajuda a gente, Pai, a estudar esse tema de tal maneira que ganhemos sabedoria, conhecimento, e o que precisamos ouvir e receber, para sairmos daqui e vivermos uma vida diferente, com vitórias, com superação, com excelência no viver. Faz isso, por favor, e perdoa a gente. Qualquer erro que tenhamos cometido, perdoa-nos, purifica-nos, e ajuda-nos a termos poder de vencermos a cada dia. Entrego a Tua igreja e as pessoas que estão em casa,
e a minha vida nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. O tema dessa manhã, ele foi escolhido por dois motivos. O primeiro motivo, para entendermos o que o apóstolo Pedro nos fala a respeito do aspecto de como devemos viver a vida em meio às provações. E a segunda razão é um texto que está aqui, que é um dos textos difíceis da Bíblia. E esse texto tem embutido nele, ou faz parte do seu escopo, interpretações que não são bíblicas, aonde temos dezenas de interpretações de um texto que, se não o entendermos dentro do contexto e dentro da Bíblia, chegaremos a conclusões que não estão baseadas na palavra de Deus. Eu vou começar citando esse texto difícil, eu vou dizer o que as pessoas dizem a respeito dele, o básico, e depois eu vou estudar o capítulo, para que quando eu estudar o capítulo e chegar nesse texto difícil, vocês entendam com naturalidade qual é a interpretação correta dele. Tudo bem? Vamos fazer assim? Qual é o texto? O texto está no versículo 18 até o versículo 20. Eu vou ler, vou dizer o que os teólogos falam desse texto. Ok? Depois vamos estudar, e aí eu vou dar a interpretação que eu entendo bíblica sobre ele. 1 Pedro 3, 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Qual é a interpretação? Eu vou ler e vou dizer a interpretação que dão, não é a que eu penso, obviamente. Qual a interpretação que dão? Vou ler e vou dizer. Eles leem assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O que eles entendem? Que Jesus morreu fisicamente, mas o seu Espírito não morreu. E quando o Espírito de Jesus não morreu, aonde foi o Espírito? Pregar aos espíritos em prisão, que estavam no inferno. E que pessoas eram essas? As pessoas que na época de Noé não aceitaram a pregação de Noé, e por não aceitarem foram para o inferno. Então a interpretação de uma grande maioria dos teólogos é que Jesus, nesse período que ele morre, ele não morre na sexta-feira, Jesus, no dia da preparação. Ele passa o sábado na sepultura, e ele ressuscita no primeiro dia da semana. Eles entendem que nesse período que Jesus estava morto, só o corpo estava morto. E o Espírito, então, que não morre, vai para o inferno, pregar para os antediluvianos que não se salvaram. Essa é a visão. Algumas coisas ficam claras aqui. Primeiro, quando o homem morre, ele não morre. Aqui está a doutrina da imortalidade da alma. Aqui está a doutrina que o ser humano tem um espírito quando ele morre. Aqui está uma outra doutrina, a do inferno. E uma outra doutrina de uma segunda chance após a morte. Será que era essa a intenção de Pedro? Dizer que existe espírito, que existe vida após a morte, que a alma é imortal, que existe inferno, e que Jesus ainda vai ao inferno pregar especificamente para o grupo dos antediluvianos. Seria esse o objetivo de Pedro? Quando lemos assim, não parece isso.
Quando lemos, vamos ser sinceros, não parece? Ele morre na carne, ressuscita em espírito, vai aos espíritos em prisão, na época que não aceitaram. Se você lê assim, pegando o texto isolado, parece isso. Só que se eu aceitar isso, se eu entender que isso é certo, eu tenho que acreditar em todas essas outras doutrinas que nós não acreditamos. E há um aspecto que a grande parte dos teólogos não levam em consideração, é que as doutrinas, elas devem se completar, elas não podem se excluírem. Então é muito simples, aparentemente, eu pegar um texto desse, isolá-lo, e simplesmente dar um significado a ele fora de contexto, e sem se encaixar com as outras doutrinas que permeiam as Escrituras. Por exemplo, não é meu tema de hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18. Nesse texto, Paulo fala, vou falar nas minhas palavras, Paulo fala assim, as pessoas estavam morrendo em Tessalônica, Timóteo, como um co-pastor, ele vai para Tessalônica, porque Paulo, quando fundava as igrejas, ele mandava pastores auxiliares. Esses pastores traziam perguntas, necessidades, aquilo que estava acontecendo com as igrejas que Paulo fundava, e Paulo então respondia essas inquietações, Paulo respondia a respeito de perguntas que faziam, Paulo mandava conselhos sobre problemas que enfrentavam, Paulo dava novos ensinamentos, se alguma coisa precisava ser reforçada, isso ele fazia por escrito nas suas cartas. E em Tessalônica havia uma dúvida, Timóteo estava lá, as pessoas perguntaram, Paulo, pergunta para Paulo, se as pessoas aqui estão morrendo, Jesus vai voltar a segunda vez, e essas pessoas, acabou, elas morreram, Jesus não voltou. E Paulo então responde assim, em 1 Tessalonicenses, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo chama a morte de sono. Jesus em João 11 chamou a morte de sono, quando Lázaro morreu, Jesus disse, Lázaro está dormindo. Mas Senhor, os discípulos disseram, está dormindo porque a gente vai lá, Lázaro morreu. Jesus chama a morte de sono. A Bíblia chama por 100, 200 vezes, versículos dizem, quando a pessoa morre, como se estivesse dormindo. E Paulo ali diz, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E Paulo então começa a descrever que na segunda vinda de Jesus, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Ok? E os que estiverem vivos vão ser transformados. Os dois grupos vão se unir, 1 Tessalonicenses 13 está dizendo isso, 4, 13 a 18. E vão se encontrar com Jesus, que vai estar no ar, para buscar. Então, os mortos estão mortos. E vão ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Então, Jesus foi em que inferno? Primeiro, existe inferno. E segundo, para que exista inferno, essas pessoas não tinham morrido. Então, quando Jesus volta, as pessoas vão ressuscitar. Então, se as pessoas vão ressuscitar, não estavam vivas antes, entende? Os textos não se encaixam. É muito fácil dizer que existe vida após a morte, mas existe um monte de textos, muitos textos, que não dá para encaixar isso. Mas é mais confortável dizer quando alguém morre, não, está com Deus, não está vivendo bem, está tranquilo, a alma está em paz, o espírito está em paz, mas não é bíblico isso. Entendem? Isso é um dos exemplos do que esse texto fere. O inferno, dizendo que existem pessoas que vão viver eternamente num lugar onde não vão morrer. E se retratarmos o inferno que é pregado, pior, né? Fogo, e com Satanás tendo ainda a liberdade de continuar destruindo e judiando de uma raça que não aceitou a Deus. Eu conversava com um amigo meu, de uma outra denominação, e dizia para ele, não dá para você entender que inferno não tem lógica. Se já é muito difícil entender que alguém vai se perder, não é pior ainda, alguém pela eternidade queimando, sofrendo? Ele me disse, não, é necessário ter um inferno, porque senão as pessoas que têm chance aqui na terra, não vão valorizar o céu, elas vão ter medo do inferno, porque senão não vão buscar Deus. Eu falei assim, você busca Deus pelo medo?
Não por amor? Não, eu busco por amor, mas tem pessoas que só vão salvar porque tem medo de ir para o inferno. Então é importante ter inferno. Entendem? Uma dedução. Se um espírito saísse, vou dizer algumas coisas aqui. Não é meu tema, mas eu vou falar um pouquinho. Esqueça a Bíblia. Em primeiro lugar, esqueça momentaneamente. Em primeiro lugar, Deus não queria que o ser humano morresse. Ponto. A morte é um intruso, é uma intrusa. Nunca a morte vai ser algo bom. Concordam? Não. Mas Deus tinha que criar, Deus criou o ser humano com uma estrutura. Deus podia ter criado o ser humano com a estrutura que Ele quisesse. Ele podia ter me dado um corpo e um espírito sair mesmo. Ele podia me dar um corpo e a alma sair. Ele podia fazer o que Ele quisesse. Ele é Deus. Mas vamos por 2 minutos ilustrar isso. Vamos supor que, vamos pegar as teorias. Morre, vai para o céu, morre, vai para o inferno, um espírito sai, uma alma sai, morre, acabou, morre, está dormindo. Esqueçam a doutrina e raciocinem comigo o que é que você escolheria. Todos, morrer sempre é ruim, mas o que é menos pior após a morte? Raciocina comigo. Vamos supor que Pedro está dizendo que um espírito de Jesus sai um espírito mesmo. Vamos supor que um ser humano quando morre, sai um espírito. Parece bom, porque a pessoa morreu, mas não morreu, não é? Você pensa assim, morreu uma pessoa que eu amo, mas eu sei que não morreu, só saiu do corpo, ela está viva, é um espírito. E eu vou fazer um sermão específico disso, quando eu falar de Samuel e de Saul, com a pitonisa de Endor, quando Saul vai na médium tentar falar com Samuel, vou fazer um sermão específico sobre isso. Mas o espírito, vamos imaginar que a teoria esteja certa, mas vamos pensar na prática. Você morre, e você deixa a sua esposa e seus filhos aqui na terra. Você morreu e o seu espírito saiu do seu corpo. Aí a sua mulher e os seus filhos vão pensar, bom, meu pai não morreu, que bom, ele está em algum lugar. Tá, e parece confortante, mas as pessoas não pensam no lugar. Qual é o raciocínio desse ensinamento? É que o espírito vai para algum lugar. Quando ele vai para esse lugar, o que acontece? É feita uma avaliação de como foi a sua vida na terra. E baseado em como foi a sua vida na terra, esse espírito terá que reencarnar de novo. E isso vai acontecer inúmeras vezes, até que ele chegue num grau de espiritualidade igual Jesus tem. Eu já estudei essas doutrinas, por isso que sei que é assim. Então, o ser humano vai reencarnando, até que chegue num desenvolvimento espiritual elevado, como Jesus, Jesus não é, obviamente, na doutrina que ensina isso, nem o Salvador, nem o Filho de Deus e nem Deus, é um espírito evoluído, ok? Agora pense na prática. Você morre, teu espírito sobe para algum lugar, e agora? Você automaticamente deixou de amar sua mulher, seus filhos, seus amigos? Simplesmente um botão foi apertado e você não tem mais sentimentos. É assim que aconteceria? Número 1, seria absurdamente terrível isso. Mas segundo ponto, que piora isso, você vai reencarnar num outro corpo. A sua mulher nunca mais vai ser sua mulher. Os seus filhos nunca mais vão ser seus filhos. Então agora você era o João, você vai encarnar no melhor dos mundos, nem que você seja vizinho da sua esposa, nem que você nasça no sexo masculino, ela não é mais tua esposa. Acabou a família. Você é uma outra pessoa. Agora você tem uma outra família. Mas aí você morre. E de novo você encarna. Agora você não é mais João nem Marcos, você é Maria. Agora você não é brasileiro, você é japonês, você é chinês. E isso sem levar para algumas teorias onde os espíritos podem ser animais. Não quero entrar nessa área, que aí seria mais difícil ainda. A família acabou. Nunca mais. Então seria muito estranho, na minha visão, você ter um processo onde Deus te dá uma família, te dá filhos, te dá amigos, e quando você morre, acabou tudo. Acabou tudo.
Talvez você encontre com alguma pessoa que você se relacionou depois da quinta encarnação, e você vai dizer assim: tudo bem, eu fui teu marido há 5 reencarnações atrás. Você foi a minha terceira reencarnação. Não estou criticando as pessoas. Eu estou dizendo que a filosofia parece interessante. Guardem essa primeira opção. Segunda opção: morre e vai para o céu. Vai você mesmo para o céu, como alguns pregam. Então, eu morri, vou para o céu, e chego lá, falo: Deus, e minha família, e os meus filhos, e os meus amigos, posso continuar olhando na terra para ver como eles estão? Deus tem 2 opções: dizer para mim não, ou dizer sim. Se ele diz não, eu vou ficar torcendo para que todo mundo morra logo, porque eu quero vê-los aqui, não é? Imagina, eu estou no céu, o Nicolas está aqui, que eu amo, eu vou ficar assim: ele é novo ainda, mas eu quero que ele morra logo, porque eu quero que ele esteja aqui comigo. Eu não sei o que ele está fazendo. Mas Deus fala assim: não, você pode olhar. Aí eu vou olhar para o Nicolas e vou pensar: ele está estudando para a prova? E essa menina que ele quer namorar? Nossa, não é legal, como é que eu vou avisar ele? Não posso. Aí aparece um rapaz tentando namorar com a minha esposa, e aí eu lá no céu, olhando. O que vai ser o céu para mim? Um inferno. Não é? Então, mas essa é uma segunda hipótese. A gente só pensa assim, ó: ah, que bonito, morreu, foi para o céu, está com Deus. É bonita essa parte. Mas e a prática? Se morreu, foi para o inferno, pior, não é? Morreu, já foi para o inferno, seria pior. Imagina alguém no inferno pensando: estou aqui no inferno, para a eternidade. Se Deus mantivesse alguém no inferno por 1 trilhão de anos, depois ele pudesse ir para o céu, ainda valeria, mas não pode. Agora, o ser humano morre e está como se estivesse dormindo. Ele não sabe que morreu. Quando uma pessoa morre, ele não sabe que morreu na doutrina que está dormindo. Quem sabe é quem ficou vivo. Mas quando Jesus voltar, essa pessoa é ressuscitada. Se outro familiar morreu, vai ser ressuscitado na mesma hora. Se não morreu, vai ser transformado e vai se unir com essa pessoa, para ir para o céu na mesma hora. Qual das opções você escolheria? Pensa, qual das opções? Pode falar. A terceira não é melhor? Claro. Ah, pastor, mas morri. Tá, morrer nunca é bom, mas entre essas opções, se eu estou no hospital, eu posso estar com a pior doença do mundo. Quando eu morro, eu não sei que morri. Ah, mas você estava com uma doença grave. Tá bom, mas eu não sei se eu dormi ou morri. Quando as pessoas ressuscitarem, elas vão dizer, aí que vão saber que morreram. Não estavam sofrendo. Não perceberam o período. Ah, mas quem está aqui sofreu. Claro, separação é saudade. Mas se alguém morre em Cristo, você vai dizer: eu vou viver com Deus aqui, porque quando Jesus ressuscitar meu marido, minha mulher, meus filhos, eu vou estar lá. É até um fator de dói, mas é um fator de motivação. Agora, se é um espírito que vai reencarnar, não tem família mais. E se tem alguém no céu na minha família, vai estar sofrendo, porque não sabe o que vai acontecer aqui na terra. Estão entendendo? É muito fácil criar as doutrinas. Parece muito simples, mas e na prática? Então é isso que Pedro estava dizendo? Vamos ler o texto. Paulo está escrevendo uma carta para quem? Para pessoas que estavam sofrendo perseguição. Por que perseguição? Quem dominava o mundo na época? Roma imperial. Quem era o maioral de Roma no período de Pedro e de Paulo? Nero, especialmente no fim da vida deles. Nero. Quem era Nero? Um dos imperadores romanos mais loucos. Nada de Deus. Completamente mentalmente afetado. E obviamente o Império Romano estava pressionando e perseguindo os cristãos, que estavam não só passando por provações, mas muitos com a própria vida sendo colocada em jogo. E Pedro então, ele entende que precisa escrever algo, para que esse povo possa ouvi-lo, obter motivação suficiente, e uma fé fortalecida,
para poderem continuar sendo fiéis a Cristo. E olha os conselhos de Pedro. Quem é que vos há de maltratar? As pessoas estavam passando por provações. Então olha a frase agora. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Então primeiro Pedro dá uma base. Olha, se vocês forem bons, dificilmente alguém vai maltratar vocês. Ok? Segundo, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro está dizendo, mas, se apesar de vocês serem bons, vocês ainda vierem sofrer por aquilo que vocês acreditam, bem-aventurados sois. Espera aí, Pedro está dizendo que eu sou um bem-aventurado, feliz ainda? Se eu estou sendo pressionado por acreditar em Deus, ele vai explicar. Primeiro ele fala assim, ó, se acontecer isso, não fica com medo, não receie das ameaças que você vai receber, e nem fique alarmado. Se você for maltratado, porque você segue o Evangelho, primeiro, faz o bem que você não vai ser maltratado, mas se você for mesmo assim, seguindo a Jesus, não tenha medo, não se espante, não se sinta pressionado com as ameaças, e ainda entenda que você é um bem-aventurado. Por quê? Versículo 15. Antes de sentir essas coisas, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que Pedro está querendo dizer aqui? Nós não fomos criados, eu disse isso para alguns que estavam aqui na quarta-feira, nós não fomos criados para passarmos por provações, por lutas, por problemas, ver doenças, mortes, desespero, desemprego, falta de comida, estresse, depressão, síndrome do pânico. Nenhum ser humano, quando foi criado para enfrentar isso. Porque no mundo, antes da queda, nós não tínhamos esses problemas. Então, os seres humanos foram criados em um ambiente, em uma estrutura, em um ecossistema favorável à vida, favorável à felicidade. Mas depois da queda do homem, o mundo entrou progressivamente num caos, onde o ser humano agora passaria a enfrentar situações, desafios, problemas, que ele nunca tinha enfrentado antes. E o que é ser provado? Meu sermão não é como vencer as tentações, é como vencer as provações. São coisas diferentes. Algumas estratégias são parecidas. Mas provações, em primeiro lugar, elas podem vir de Deus, como podem vir do inimigo de Deus. Tentação só vem do inimigo. Provação pode vir de Deus. Porque vem da palavra prova. Por que nós, todo mundo aqui já estudou, por que a gente faz prova? A gente tem que ter prova no ensino fundamental, médio, todo mundo odeia provas, né, de uma maneira geral. Mas por que as provas na escola são dadas? Para avaliar o nosso conhecimento, a nossa experiência. Eu sei que não é o único método, pode até não ser o melhor método, mas é um método. Naquela prova, ao colocar as minhas respostas, eu serei aprovado ou não. Mas ao mesmo tempo, a prova normalmente faz um diagnóstico da minha condição, do meu conhecimento, da minha experiência. E isso acaba sendo uma ferramenta para que os professores consigam avaliar o grau de aprendizado, o grau de crescimento de cada aluno. E as provas na vida? Nós não fomos criados para sermos provados, como eu disse. Mas quando nós somos provados, por que somos provados? Porque algumas coisas que acontecem na nossa vida, algumas situações que nós enfrentamos, nós não nos sentimos prontos, preparados
amadurecidos, ou com o conhecimento necessário, ou com a sabedoria necessária, para enfrentarmos essa situação que aos nossos olhos, nós não conseguimos enfrentar. O menino ontem me procurou, querido, e me disse assim: me ajuda? Falei: claro, o que você precisa? A minha namorada pediu um tempo para mim. Menino querido, cristão. Eu falei, minha primeira pergunta para ele, óbvio: tá doendo, tá difícil? Tá. Namoro curto, pouco tempo. É porque eu já gostava dela. Isso é uma prova ou não? Qual seria o natural? Namorar, que desse tudo certo, que o amor crescesse e que ficassem juntos. Seria o natural. Mas, no processo, ele recebe uma plaquinha dizendo: ó, eu quero um tempo, quero repensar. Na mente dele, estava tudo bem. Mas, naturalmente, ele se sentiu diante de uma situação que ele não sabe o que fazer. Você consegue controlar a outra pessoa quando ela diz para você: dá um tempo? Vocês sabem que eu sou pós-graduado em sofrimento de namoro. Quando alguém terminava o namoro comigo, eu ficava mal, chorava. E a sensação era: o que fazer? E agora? Estou sozinho. Será que alguém vai gostar de mim? Será que vai, sabe, a cabeça começa a girar, e você começa a se sentir impotente diante da situação, não sabe o que fazer, tem receio do futuro, se instala uma série de provações, você se sente pequeno, e às vezes as provações param você, desanimam você, você não consegue prosseguir a vida, porque tem assuntos na sua vida que não estão resolvidos, e aquilo muitas vezes te traz desânimo, te tira a esperança, porque você não sabe como passar por aquela situação. E às vezes você tem 50 coisas boas na vida acontecendo, mas tem uma que está difícil. E às vezes essa uma para as 49 que você está bem. Não é assim? Estou errado? Na prática não é assim? Você tem alguém com problema na tua família? A tua cabeça fica lá, até que as coisas se resolvam, ou até que alguma coisa aconteça. Pedro está dizendo que na hora que as provações vêm, eu tenho uma chance de entender quem eu sou. É na hora da prova que eu consigo entender quem eu sou, que conhecimento eu tenho, que experiência eu tenho, que sabedoria eu tenho, que estrutura emocional eu tenho, que visão racional eu tenho. É na hora da provação que eu consigo fazer um raio-x de mim mesmo e entender quem eu sou. Por que isso é importante? Porque eu não consigo mudar se eu não entender quem eu sou. O primeiro passo para qualquer mudança na vida, em qualquer área, em qualquer assunto, é entender a situação que está, ou que estamos, e entender aonde queremos chegar. Porque eu preciso entender onde estou, para traçar um projeto, uma estratégia para chegar aonde eu quero estar. Então Deus nos dá uma chance, na hora das provações, de entendermos quem somos, e nos apegarmos a Ele, para buscarmos forças, para superarmos essa prova, e irmos para uma nova etapa, para um novo passo, para um novo degrau, para que eu possa avançar, e ir na direção de que Deus quer que eu chegue. E qual é a direção que Deus quer que eu chegue? Ser semelhante a Jesus, crescer até a estatura de Jesus. Paulo disse, progressivamente em ser como Ele. Claro, eu não vou ser Deus como Ele, é no sentido de caráter. Por isso Pedro está dizendo, nessa situação, santificai a Cristo como Senhor no teu coração, deixa Cristo entrar, estando sempre, vou continuar o versículo 15, preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão e esperança que há em vocês. Pedro está dizendo ainda, além de você santificar Cristo, esteja preparado para as pessoas te perguntarem o seguinte: Israel, como é que você consegue ser fiel a Deus no meio dessa situação? Como é que você está sendo pressionado, desvalorizado, diminuído, ridicularizado, e você continua andando com Cristo? E Pedro está dizendo, fica preparado,
para nessa hora você responder. Por que que você continua assim, a despeito das provações? Não é assim, Eliana? Não é assim, De Paula? Não é assim, Val? Como você consegue? E Pedro continua. Olha agora o versículo 16. Fazendo isso, ainda está dizendo, ó, esteja preparado para responder, fazendo isso com mansidão e com temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Responda com calma. Eu já ouvi isso e a gente ouve muito. Eu não levo desaforo para casa. Falou comigo, vai ouvir, as pessoas dizem. Mas Paulo está dizendo, não. Responda com mansidão, com calma, com inteligência. E as pessoas, ao verem que você continua com postura dessa forma, elas poderão até ficar envergonhadas da tua postura, que a despeito do que você está passando, você continua sendo assim. Eu trabalhava numa empresa, não estou me colocando como exemplo, é só uma experiência. Eu trabalhava numa empresa chamada Becton Dickinson, aqui na Chácara Santo Antônio, é uma indústria que vende equipamentos assim, injeções, indústria cirúrgica. E eu tinha o hábito, na hora do almoço, almoçar rápido e ler minha Bíblia. Na minha mesa, num cantinho, eu era analista de sistemas nessa época. E os amigos, todos amigos, na hora ali, uns 6, 7, trabalhavam comigo. Em geral, eles vinham na hora do almoço brincar comigo. Está lendo a Bíblia? Está aí? Fica lendo essa Bíblia todo dia. E ficavam brincando comigo. Mas eu aprendi assim a levar isso num bom tom. Mas tinha um deles que gostava de ir fundo na brincadeira. E ele batia mesmo. Mas eu procurava não ficar chateado. Mas ele batia, todos os dias ele vinha, e ele dizia, o que você acredita nisso? Isso aí é besteira, e todo dia, você guarda o sábado? Ah, eu não guardo porque na minha casa não tem lugar para guardar nada, sabe essas brincadeiras sem graça? Mas eu falava, tá bom, tranquilo, e eu tratava ele bem. Um dia eu fui sair da empresa, eu pedi demissão para trabalhar no outro lugar, mas eu ainda cumpri mais um período antes de sair. E surpreendentemente, quem me procurou em primeiro lugar? Esse rapaz. Por muitos meses, agia assim comigo. Sabe o que ele me disse? Você é um dos maiores cristãos que eu conheço. Eu infernizei sua vida. Eu fiz de tudo para você perder o equilíbrio, para você ficar nervoso, para você me xingar, para você brigar. E você se manteve assim. E eu perdi a oportunidade de ter estudado a Bíblia com você. Eu fiquei assim, petrificado, porque era o último que eu imaginava que ia dizer alguma coisa para mim. Ele ficou dias, ele me encontrava, os olhos lacrimejavam, ele dizia assim, como é que eu perdi a chance de estudar a Bíblia com você? Às vezes você está sendo pressionado, mas as pessoas estão te observando. Uma mulher foi na igreja um dia e disse, estou aqui pastor, mas na volta não sei se eu entro em casa. Meu marido disse que se eu viesse aqui, não entrava mais. Quantas experiências. A minha mãe, quando estava me convertendo, ela começou a dar todos os móveis de casa, encontrava ela caída no chão, dizendo que ia morrer, porque eu tinha me convertido. Que eu tinha apunhalado ao Deus que ela havia me ensinado pelas costas. Quantas coisas eu ouvi. E eu batizei minha mãe há 2 anos atrás. Virei pastor e batizei minha mãe. Pedro está dizendo isso. Não é fácil ser provado. Mas a Bíblia diz que nada acontece sem que Deus esteja acompanhando. Ah, mas pastor, então estou sendo provado e Deus está vendo? Tá. Mas por que Deus não faz nada? Quem disse que Ele não faz? O objetivo número 1 de Deus para com você
salvar você. Nada é mais importante do que salvar você. Depois transformar e usar você. Depois as outras coisas. Então Deus tem situações que Deus gerencia para te levar numa condição. Me veio na mente agora, o Espírito Santo trouxe a vida de José. José era o filho predileto de Jacó. Só que Jacó começou a mimar José de um jeito. Estou usando um termo moderno, mimar, né? Não é esse termo na Bíblia. Jacó começou a tratar a José de um jeito que o caráter dele começou a ir para uma direção que Deus não queria. Imagine, todos os irmãos de José, de outras mulheres, só Benjamim, que era irmão da mesma esposa que havia morrido, a esposa que ele amou mais. Ele ia dar roupa para todo mundo, quando chegava para todo mundo ele dava uma bique, para José dava um terno da Hugo Boss. Imagina, os irmãos já se incomodavam com José, e o pai ainda dava um diferencial. O que fizeram com José? Venderam José, queriam matar José. Jacó era um homem de Deus, mas ele, sem perceber, passou um pouco do ponto com José, e Deus teve que permitir que José fosse provado do jeito que foi, para Deus reconstruir e recuperar a formação do caráter dele, para lá na frente, fazer José ser quem ele foi. Abaixo de Faraó era ele, na verdade ele era o primeiro, Faraó dependia dele. Deus teve que trabalhar. Não foi assim com Daniel, não foi assim com Ananias, Misael e Azarias, não foi assim com os homens e mulheres da Bíblia. Acham fácil quando Deus pede para Abraão levar o filho dele no monte e sacrificar? Ele não sacrificou, mas acham fácil. 3 dias, enquanto Abraão ia levar Isaque, ele falava assim: Deus, é isso mesmo? E Deus dizia: teu único filho, eu quero teu único filho. Não tem personagem. O meu personagem número 1 na Bíblia, antes de eu ter filho, era João Batista. Eu pensava, como é que João Batista deu a vida dele? Até que nasceram meus filhos. E eu vi que pior do que eu dar a minha vida é meu filho, minha filha, não é? E Abraão chegou num nível de confiança em Deus, nesse ponto. Ache para mim um homem ou mulher na Bíblia que não tenha sido provados. Ache um. Todos foram, mas qual foi o resultado? Se tornaram homens e mulheres completamente melhores do que eram antes. E agora sim, quando entro no versículo 17, Pedro vai terminar antes de eu entrar no versículo que eu vou explicar. Versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Se Deus entender que você deve ser provado, que isso aconteça com você tentando fazer o certo, porque Ele está querendo te conduzir ainda para mais alto, para mais longe, para você ainda crescer mais, e não praticando o mal. Agora, entra no texto difícil. Quando Paulo termina esses versículos, do 13 ao 17, por que Paulo começa a falar de Jesus e de Noé? Qual é o contexto aqui? Perseguição, e como o ser humano deve agir na perseguição, na provação, certo? Como é que a gente faz com as pessoas quando a gente está conversando? Estou conversando com a Valéria, por exemplo. A Valéria está passando por um problema, vamos imaginar. Eu começo a falar assim: Valéria, olha, essa situação que está passando, tenta agir assim, fazer assim, tenta ter uma postura assim, assim, é melhor. Depois eu vou falar assim, meu jeito é assim, eu vou virar e falar assim: Valéria, lembra de Noé? Lembra de Paulo? Eu vou falar algumas coisas, depois eu vou citar personagens bíblicos para fortalecer o conselho. É o que Pedro fez aqui. Eu vou dizer a interpretação geral e depois vamos no detalhe. Pedro falou tudo isso, depois ele falou assim: lembra de Jesus, que foi morto injustamente, que morreu por cada um de nós. Lembram? Ele, apesar da provação ser terrível, ele venceu. Depois ele fala: lembra de Noé,
que construiu a arca, que ficou 120 anos pregando, sendo provado, lembra de Noé? Ele venceu a prova. O que Pedro está dizendo? Como vencer as provações? E está dizendo, Jesus venceu, Noé venceu, e você pode vencer. Essa é a resposta macro. Agora olha o detalhe. Vou responder dentro daquilo que a gente consegue pelo tempo, mas de forma suficiente. Primeiro Pedro foi escrito em língua grega, certo? Quando diz aqui, qual é os trechos que geram interpretações diversas? Cristo morreu uma única vez pelos pecados, ok, aí está tudo certo, ele morreu no nosso lugar, como Cordeiro de Deus. Ele era justo, morreu por nós que somos injustos, correto? Para conduzirmos a Deus, até aqui está tudo certo. Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Esse Espírito aqui, quando você pega na língua grega, ou mesmo na língua portuguesa, qual que diferencia esse Espírito e o Espírito Santo? Na língua portuguesa a gente só põe um E maiúsculo, não é isso? No grego, tem que entender o contexto. Tem que entender o contexto. Claro que você não tem letra maiúscula ou minúscula, no grego não se tem isso. Mas qual é a ideia aqui? Pedro estava tentando dizer que Jesus, o Messias, ele não era um ser onde o ser humano não podia colocar a mão. Ele era um ser em carne e osso, era um ser humano normal. Então Pedro está dizendo assim, ó, ele morreu mesmo, ele era um ser humano. Agora, esse vivificado no Espírito, por que é o Espírito Santo? Primeiro, quando Jesus morre, lembra que ele diz assim, ó, eu morro, mas eu tenho poder para voltar a viver. Mas quando Jesus estava morto, o que chegou nele? O Pai te chama, o Pai, através do Espírito Santo, eles ressuscitam a Jesus. Apesar de Jesus ser Deus, há uma obra entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que traz, com a companhia do Pai, Jesus à vida. Quer ver? Eu vou dar os próximos versículos para vocês entenderem. O qual, está falando aqui, ó, no qual também, no versículo anterior, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, ou pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu vou provar para vocês que aqui é o Espírito Santo. Olha a língua portuguesa primeiro. Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Quem foi pregar aos espíritos em prisão? Foi Jesus? A gente pode deduzir aqui, foi Jesus ou foi o Espírito Santo? Tudo bem, a gente fala que é o Espírito Santo, mas por quê que é o Espírito Santo? Só porque aqui, ó, ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pode parecer que foi Jesus, pode parecer no texto que foi o Espírito Santo. Quem foi? É simples responder isso. Se você vai em Gênesis 6, deixa marcado aí a tua Bíblia. Olha o que aqui diz Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito, que espírito? Aqui está até em letra maiúscula, Espírito Santo, não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Quem é que em João 16 substitui Jesus e vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo? Quem convence? João 16. A função do Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado, que ele é pecador, da justiça, que ele precisa de Jesus, e que há um juízo. É o Espírito Santo que tem essa função, é ele que está atuando aqui no dilúvio. Então, quando Pedro lá na frente fala que esse ser foi e pregou aos espíritos em prisão, esse espírito é o mesmo espírito, é a mesma palavra espírito, está no versículo 18.
sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse Espírito tanto participou da ressurreição de Jesus, como é Ele que foi no dilúvio. Em português dá para deduzir isso. Vocês estão entendendo ou será que eu não estou sendo claro? Está ficando claro, Eliana? Então, Jesus foi vivificado no Espírito, e esse mesmo Espírito Santo pregou para os antediluvianos. Entendem que aqui é o Espírito Santo? Entendem que aqui não é um Espírito que saiu de Jesus? O texto, se você ler com calma e comparar com Gênesis 6, está resolvido o problema. Agora, que espíritos em prisão é esse? Em primeiro lugar, a palavra espírito, no hebraico e no grego, no hebraico é a palavra ruach em hebraico, no grego é pneuma. Esse pneuma vem de pneumatologia, tem a ver com ar, com vento, com fôlego. Não tem essa expressão de que o Espírito na Bíblia é algo que sai, isso é em filme, não tem na Bíblia isso. A gente aprendeu esse conceito por ver filmes. Na Bíblia, esse Espírito pode até ser traduzido como vida, como pessoa. Quer ver? Gálatas, no finzinho de Gálatas. Vou pegar um texto para mostrar isso, a gente está terminando. O último versículo aqui, no finalzinho de Gálatas. Olha como Paulo se despede. A graça do Senhor Jesus, versículo 18, capítulo 6 de Gálatas. Seja, irmãos, com o vosso espírito. Seja com vocês. A graça seja com vocês. Imagina eu despedindo, se tivesse espírito, teria sentido dizer assim: Edmilson, que a graça de Deus esteja com o seu espírito. Mas ele está aqui, tem corpo. Como eu vou falar espírito? Paulo estava usando um sinônimo: a graça de Deus seja com você, com o seu ser, com você como um todo. Como é que o ser humano foi formado no Éden? Deus pega os elementos químicos da terra, sopra nele o fôlego de vida, e ele se torna alma vivente. Gênesis 2. Alma vivente, alma na Bíblia, é sinônimo de ser humano. O fôlego, o que dá vida, vem de Deus, isso não é o espírito. Imagina essa lâmpada. Para ter luz, eu tenho que ter lâmpada e energia elétrica. Lâmpada com energia elétrica, surge a luz. Se eu quebrar a lâmpada, não tem luz. Se eu tirar a energia, não tem luz. A energia não é, a eletricidade não é luz, a lâmpada não é luz. A luz vem com a junção da lâmpada mais a eletricidade. O ser humano está vivo, porque ele tem corpo, mais a eletricidade, a vida que vem de Deus. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, ele diz assim: está consumado. E ele expira. O fôlego de vida volta para Deus. Não se tinha como desconcatenar isso. Isso é filosofia grega. É Platão, não é bíblico. E agora, por que esses espíritos estavam presos? O último texto. Provérbios 5. Provérbios capítulo 5, se não me engano, 22 ou 23. Provérbios 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado serão detidos. Quem eram as pessoas que estavam presas? As pessoas que realmente não aceitaram a mensagem de Noé. Quando eles receberam a pregação? Nos dias de Noé. Olha o que o texto diz aqui em 1 Pedro. 1 Pedro diz assim: nos quais, noutro tempo, versículo 20, quando o Espírito Santo pregou para esse povo antediluviano que não aceitou a mensagem de Noé, estavam presos nos seus pecados. Quando? Versículo 20, os quais, noutro tempo, que noutro tempo? Quando eles foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Quando é que eles receberam a pregação? Nos dias de Noé. Quem pregou? O Espírito Santo, o que vivificou a Cristo. E eles receberam a mensagem do Espírito Santo, mas não
aceitaram. Queridos, vamos terminar. Qual a mensagem de Pedro para você e para mim nessa manhã? Precisamos aprender, e não é fácil, a dependermos de Deus quando as coisas estão bem, ou quando as coisas não estão bem. Precisamos entender que quando as provações vêm, e eu estou dizendo isso, e não estou dizendo que seja fácil para mim, mas quando as provações vêm, é uma chance de nós entendermos quem somos e o quanto precisamos de Jesus. E sabendo que quando passarmos por essa prova com Ele, seremos melhores do que fomos. E seremos testemunhas para as pessoas que precisam de Jesus como você precisa. Pedro diz: ande com Deus, mas se você for provado, aproveite para santificar Jesus no seu coração. Diga para as pessoas por que você vive assim, com mansidão, com calma, e seja provado tentando fazer o que tem que ser feito. E Pedro diz: mas não esqueça que Jesus venceu. Pedro venceu. Pedro podia ter colocado: Paulo venceu, Daniel venceu. E sabe o que é interessante? Essa carta de Pedro foi escrita 2 ou 3 anos antes de Pedro morrer. Pedro morre crucificado de ponta cabeça, pouco tempo depois. Pedro mostrou na prática que aquilo que ele estava ensinando, ele iria viver. Aquele mesmo Pedro que negou a Jesus lá atrás, agora daria um testemunho de que seria fiel a Ele até a morte. Volta para casa. Eu sei que você tem lutas. Eu tenho. Mas nessa hora, fala com Deus, chora com Deus. Ontem eu fui dormir, tinha algumas coisas para resolver, algumas provas, e eu dizia: Deus, me ajuda, me dá sabedoria, me dá força, me ajuda a dominar minhas emoções, meus sentimentos, daquilo que pode me machucar, mas me ajuda a fazer o que tem que ser feito, da maneira certa. Queria orar com você agora, para que você possa voltar para casa e viver o sábado, viver a noite, viver o final de semana mais perto de Deus, para que Ele te ajude e me ajude a passarmos pelas provações. Estamos vivendo no tempo do fim, no fim do tempo, no fim. E esse é o momento de nós aprendermos a enfrentar as provações, porque elas virão e se acumularão. E a gente tem que aprender a depender de Deus hoje, cada dia mais, para termos maior estrutura, para estarmos em pé quando Jesus voltar. E se porventura descansarmos, ressuscitaremos para ver Ele voltar na ressurreição especial. Que tal orarmos? Vamos fazer isso? Senhor, obrigado pela mensagem dessa manhã. Temos lutas, o Senhor sabe, mas queremos passar pelas lutas, pelas provas, e queremos que o Senhor cumpra os seus objetivos e os seus planos na nossa vida. Guarde a tua igreja que aqui está, que voltem para casa com esperança, com ânimo, com motivação, e com a certeza do hoje e do amanhã melhor. Cuida deles, cuida de nós, no nome de Jesus, amém.